Gente, eu quero dizer bom dia, igreja. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É uma alegria estar aqui pela primeira vez nessa cidade que já me disseram que é muito importante para essa região do Rio de Janeiro. Aí eu falei com o pastor Renato, eu já vim no dedo de Deus, mas eu não sabia dessa cidade. Aí que eu entendi a grande intriga, né? Que seca lá o dedo de Deus. Ontem eu já tive uma aula sobre isso. Hoje a irmã Marta complementou a aula, né? Mas é um prazer estar aqui na igreja, nessa área ecológica. A igreja foi tão cuidadosa comigo, me botou numa pousada e dali eu escutava a cachoeira. E isso já foi um presente, levantar e contemplar essa beleza e dizer, Deus, obrigado. Deus, obrigado. Então, o pastor Renato já disse, meu nome é Aline, meu esposo se chama Gerson, acho que ele não está nos vendo, está lá na Inglaterra, eu moro na Inglaterra. E para mim, quando eu sou convocada por missões mundiais para estar nas igrejas, é um grande presente. Eu amo o que eu faço. Eu não sei se você tem oportunidade de amar o que você faz, mas eu amo o que eu faço. Todos os dias eu tenho a honra, a alegria de estar em vários lugares do mundo. Mas como é que eu falo isso? É teletransporte? Não, não é. Hoje, online, a gente pode estar em tantos lugares do mundo. E eu sou abençoada porque eu estou em vários lugares do mundo, cuidando dos nossos missionários. Então, de manhã eu posso estar lá na China, de tarde na Europa, no finalzinho da tarde nas Américas. Se a gente parar para pensar, olha que presente que eu recebi. Deus me presenteou com essa honra de cuidar e ser cuidado. E eu agradeço isso todos os dias. Um dia uma das minhas filhas pegou o meu celular, elas já são adultas, né? E ela falou, mãe do céu, como é que você aguenta olhar para esse celular o tempo todo? É cirurgia, é dor de cabeça, eu tô triste, né? Vai ganhar bebê. E eu falei, eu só olho para esse celular e digo, obrigada a Deus. Sabe por quê? Porque nessa caminhada eu tenho aprendido algo muito especial. Que antes de cuidar dos outros, eu preciso aprender a cuidar de mim. Vocês conseguem imaginar isso? Passei 5 anos dentro de um hospital trabalhando pela Junta de Missões Mundiais, no cuidado dos missionários. E aquele hospital foi um tempo muito significativo para a minha vida espiritual. Foi de aprendizado e eu carrego e alimento e me abasteço das experiências que eu vivi ali. Não experiências com os outros, mas da experiência que Deus me oportunizou viver. Porque caminhando pelos corredores de um hospital de 1.400 leitos, antes de entrar em cada quarto, eu tinha que dizer, Deus, me limpa, trabalha comigo, move o meu coração. E há um exercício intenso de uma procura sobre Deus, de Deus, Ele está em mim. Porque quando a gente tenta oferecer algo e está vazio, as nossas palavras também são vazias. E é muito interessante quando a gente começa a trabalhar com pessoas que estão doentes. Porque parece que elas enxergam a nossa alma. Palavras vazias não cabem. Você realmente tem que estar preenchido por Deus, completo. O Espírito Santo, ele vai agir em nós e através de nós. E aquele tempo de hospital foi tremendo para a minha vida espiritual. Eu sou filha de pastor, eu nasci numa igreja cristã. Meu pai era um pastor mais ou menos assim como o pastor William. Minha querida, eu escutei aqui, põe feijão na água no feijão. Ele era assim, ele falava, vamos levar 2 famílias para almoçar lá em casa hoje. Ou ele dizia assim, Lídia, semana que vem nós vamos fazer feijoada aqui na igreja.
Pastor William, eu amei ouvir o senhor. Que a gente precisa de homens assim e de mulheres que sejam ajudadoras. Mas isso mexeu meu coração, porque desde que eu sou pequena, eu vivo nesse movimento, na igreja. Meu pai era um pastor extremamente ligado à ação social, parceria com o Ceasa. Aí no meio da terça-feira chegava lá um caminhão de tomate. E ele dizia, nós vamos ser os primeiros a descarregar esse caminhão. E lá íamos nós, eu, meus irmãos, ele, minha mãe, e a gente entrava e ficava de tomate até os pés, as pernas, porque não vinha aquele tomatinho verde, sabe, minha gente? Era o que a Ceasa já não usava, mas a gente transformava aquilo em potes de molho e saía distribuindo para a comunidade. Não importava qual dia da semana fosse, os caminhões chegavam. Me lembro muito bem de uma vez que a gente estendeu uma lona azul na frente da nossa casa e chegaram 2 caminhões de polcã. E quando os caminhões foram chegando, a minha mãe, mas Alina, a gente não vai poder passar nem com o carro aqui. Ele falou, não, esse aqui é para o povo. E ele desceu os 2 caminhões de polcã naquela lona azul. E aquele movimento, e põe e sobe ali naquela lona azul e enche as sacolas e vai distribuindo polcã, e o povo do bairro descendo e a gente se movimentando. Eu nasci me movimentando dentro da igreja, e isso sempre me alegrou. Mas sabe, às vezes só um movimento não faz tanta diferença. Sabe o que faz diferença? É quando a gente entende que além do movimento, das nossas forças físicas, dos braços e das pernas, o nosso coração e mente também tem que estar transbordante daquilo que a gente acredita. Às vezes a gente tem uma vida muito ativa na igreja, muita correria, muito vai, muito vem. Mas quando você chega para falar de Jesus, não sai. Sabe por quê? Porque a boca só fala aquilo que o coração está. E é sobre isso que o hospital, é sobre este momento que o hospital fez comigo. Eu não podia levar a minha Bíblia comigo e hoje eu tenho esse costume de já não levar a Bíblia comigo, porque em alguns lugares que eu entro eu não posso levar a Bíblia. Mas ela está no meu coração e na minha mente. Os corredores do hospital me ensinaram isso. E a minha busca intensa por Deus mudou o meu coração, fortaleceu os meus músculos. Não esses que já estão com 57 anos, mas os meus músculos da fé. Muitas vezes a gente vem para a igreja e a gente está tão acostumado com esse movimento, assim como eu estava acostumada com ele a minha vida toda, minha infância, minha juventude. Mas quando a gente fortalece os músculos da fé, mesmo que tirem a nossa bicicleta, né, minha irmã? Que eu não possa mais caminhar de bicicleta falando do evangelho. Os nossos músculos da fé vão estar fortalecidos, porque a gente sabe o que Deus fez através de nós, por nós. E eu gosto de pensar, e ontem lá no nosso encontro da conexão eu falei isso, mas é algo que eu repito sempre. Se Jesus está em nós, se o Espírito Santo está em nós, ocupando todos os espaços, o nosso cheiro é diferente. Eu não sei qual é o cheiro que você está exalando, mas eu te convido a ter o cheiro de Jesus. Quando a gente vem falar sobre missões mundiais, a gente olha os confins da terra, onde eu tenho oportunidade de estar, muitas vezes online, algumas vezes presenciais. Mas aonde eu estou hoje, eu peço todos os dias, no meu processo de santificação contínua. Às vezes as pessoas não entendem isso, né, pastor? Acho que a santificação vem e já estou pronto. Não. A gente precisa de um processo de santificação contínuo na nossa vida. A busca de um crescimento. Sabe, quando eu olho e penso na busca do crescimento, eu posso abrir Romanos, eu posso abrir Gálatas, eu posso abrir Tessalonicenses, e eu lembro de Paulo dizendo sobre as dores do parto.
Quantas mulheres ganharam neném de parto normal aqui? Deixa eu ver. Quantos papais acompanharam as dores de parto junto com a esposa? Deixa eu ver. Deixa eu falar para vocês o seguinte. Quando Paulo falava dessa dor, ali na Bíblia, e vocês podem abrir, se alimentar destes textos e entender. E quando eu falo, eu não trouxe a Bíblia, eu não estou dizendo, a gente não vai abrir, mas a gente vai trazer os textos à nossa memória. Chega em casa e lê. Se alimenta. E Paulo vai falando sobre as dores do parto, e eu falei, nossa, de verdade é isso. Porque quando a mulher está gestando um bebê, e eu tive 3 de parto normal, a gente, é uma dor única, porque ela é nossa. De início o marido não sabe o que é. Ele vivencia aquilo no cuidado com a esposa, mas ele não sente nada. Nos primeiros movimentos do bebê, o marido não pode participar. Mas a gente sente porque é individual. Quando vai aumentando aquelas dores e a barriga da gente vai aumentando, a gente diz, põe a mão aqui. Porque a gente quer dividir aquele sentimento de, é nosso. Agora já não é mais meu, pequeno, ele já está crescendo, é nosso. Mas quando, durante o período da gestação, durante aqueles 9 meses, quando chega lá no 7º mês, a gente já quer fazer, pode me ajudar a segurar? Não sei se foi assim com vocês também. Só que nesse momento, quem está do lado até quer segurar, mas não pode. Mas ele abre os braços e nos acolhe, nos renovando as forças. Eu estou falando nisso porque quando eu leio o texto de Paulo, e eu gosto muito da vida de Paulo como inspiração, sem tirar a vida de Jesus, que é o que a gente segue, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Mas Paulo teve uma vida que ele pôde exemplificar sobre as dores de parto. E a gente almeja muito aquele fruto que está em nós. A gente foi acolhido. E quando a gente é acolhido, eu sempre, quando eu trabalho com as nossas missionárias que estão no campo, eu digo, falo com os maridos, eu sempre falo junto com os dois. Você já está especialista em massagem de pés? Você já está especialista em massagem de costas? Porque apesar da gente carregar aquilo, a gente precisa daquela mão quente, esfregando os nossos pés, massageando as nossas costas. Porque do 7º mês em diante, sabe o que acontece? A gente não acha a posição nem para sentar. E a gente diz, renova, Senhor, renova essa força. Não é assim? Se a gente parar para pensar, eu estou falando de uma gestação, mas você vai lembrar dos teus filhos na fé. Porque quando Paulo está falando sobre as dores de parto, ele está falando sobre isso. Ah, pastor Renato, quantas vezes a gente olha para os nossos filhos da fé e as nossas costas dói. Mas sabe, quando está perto do nascimento, quando a gente já quer festejar o nascimento, tem algo que acontece. Sabe o que é? As mulheres, o que a gente sente para o bebê nascer? Quê? E essas contrações são o quê? Dores. E quanto mais perto está chegando do nascimento, mais dores. Talvez, por causa dessas dores, é que a gente tem tido poucos filhos na fé. E aí eu não estou falando para as mulheres, eu estou falando para essa igreja. Se movimentar em prol da cidade onde a gente está, do local do nosso trabalho, termos filhos na fé, exige um processo de aproximação, de relacionamento, e nem sempre isso é fácil. Ai, pastor William, às vezes pode ser que a sua risada não seja agradável a todo mundo. E sabe, quando a gente tem relacionamento e a gente olha para a Bíblia, e eu acho que essa congregação foi feita para isso, é onde a gente vai trabalhar aquilo que não é bom no irmão, aquilo que não é bom em mim, e é nessa comunhão que a gente cresce. E tem um texto na Bíblia que é excelente para isso.
e vai mostrando para a gente o que é que a gente tem que resolver na nossa vida. Mas para termos filhos da fé, a gente tem que ser exemplo naquilo que a gente faz. Quando a mulher chega nas últimas horas, e eu já vi muitas mulheres ganhando bebê, ela fica com tanta dor que aquilo é maior do que a gente. E eu estou vendo muitas mulheres chacoalhando a cabeça. Mas quando o nosso fruto nasce, que tamanho é aquela dor? A gente já não sabe mais. Porque a beleza do que está no nosso colo é compensadora. Não é assim? Quando a gente vê, a gente olha os dedinhos, os pezinhos, a gente diz... A gente nem diz, ai que dor que eu passei. Ai, não, a gente só quer que as pessoas olhem e falem, ai que coisinha linda. E às vezes tem carinha de joelho, mas é que coisinha linda. Mas é o nosso fruto. E quando a gente pensa nos nossos frutos espirituais, o processo é muito parecido. Um dos textos de Paulo, ele conta da tristeza e das dores que ele estava sentindo, porque aquela congregação que parecia que estava toda encaminhada, volta a se desviar. E Paulo sente dores por aquele povo. Mas Paulo desistiu? Você já acha que no texto, algum texto, qualquer texto, que a gente pegar, tá Paulo ali, agora eu vou para a rede porque... eu não quero mais, não quero brincar mais. Nos textos que Paulo vai transmitindo na Bíblia, apesar dele sentir dores de parto para aquele povo, para aqueles filhos na fé, que ele estava cultivando, cuidando, acolhendo, ele não desiste. E muito do Evangelho que chegou até nós é exemplo dessa firmeza na fé. Eu não sei por que muitos têm deixado de ter filhos na fé. Acho que é pelo medo de sentir dores de parto. Meu irmão, a gente tem vivido num mundo com tanta tribulação. Tantas dores reais, físicas, mas uma imensidão e uma escuridão de dores espirituais. E essa igreja precisa acreditar que é a portadora, a voz, para que a gente consiga e continue tendo filhos espirituais. Eu quero te chamar para dizer o seguinte: vale a pena sentir todas as dores, porque quando o fruto vem, a gente pode dizer, Senhor Deus, está aqui este fruto. Quantos têm filhos na fé? Não é muito bom ter filhos na fé? Agora, vocês já sentiram dores por causa dos seus filhos na fé? Como a gente gostaria que eles escutassem a gente da primeira vez e que a gente não tivesse que corrigir e ensinar tudo de novo. Não é mesmo, pastor William? A gente gostaria que eles aceitassem e nunca se desviassem. Mas é uma caminhada que a gente faz com os nossos filhos de sangue. A gente continua acolhendo, ensinando, caminhando, pegando na mão, entendendo a individualidade, escutando de novo e caminhando mais uma vez. Vale a pena ter filhos na fé. Se você não tem filhos na fé e você ficou assustado com as dores de parto, eu quero dizer o seguinte: vale a pena a gente dedicar a nossa vida para aquilo que a gente acredita. Os nossos filhos na fé terão características nossas e nós somos falhos, mas eles estão olhando a gente como exemplo. Então, se essa igreja nessa cidade almeja alcançar a cidade toda para Jesus, quem almeja? Vocês não querem que seja diferente nas praças da cidade, nos sábados à noite, nas sextas-feiras? Então a gente precisa ter filhos na fé. E para a gente ter filhos na fé, a gente tem que buscar relacionamentos. A gente tem que sair de dentro dessas quatro paredes. Tá muito bom aqui, pastor.
Está muito bom o seu prédio com cada cadeira de cada cor, dentro da sala de cada cor. Está muito bom. Mas para a gente ter filhos na fé, minhas irmãs, a gente precisa sair dessas 4 paredes. Para a gente alcançar os confins da terra, a gente precisa alcançar essa cidade. E a gente precisa alcançar os nossos lares. Ontem eu falei sobre isso. E eu falei que é o campo mais difícil de ser um missionário, é a nossa casa. Quem acha que é fácil? Deixa eu ver. Ninguém levantou a mão, porque não é. Sabe por quê? Porque quando a gente tem filhos, eles olham pra gente e eles sabem quem nós somos. Sabia, pastor Renato? Seus filhos olham para o Senhor e sabem quem o Senhor é. E quando as pessoas nos conhecem e sabem que a gente tem que trabalhar em nós, Jesus, todos os dias, no processo de santificação, eles vão olhar e dizer: meu pai é um homem diferente, a minha mãe é uma mulher diferente. Mas muitos hoje choram, porque os filhos não estão na igreja, o marido não veio para a igreja, a esposa não veio para a igreja. Mas eu convido você a olhar no espelho e olhar o que falta retocar na tua vida espiritual, para que seus filhos vejam Jesus em vocês. Isso é sério, isso é muito sério. Nessa minha caminhada por muitas igrejas, quando eu termino o culto, as pessoas vêm: irmã, ore pela minha filha, ela já sentiu o chamado ministerial, mas hoje... E eu escuto as histórias, e eu tenho conversado muito com as pessoas. Continue de joelhos no chão, mas não esqueça que a mudança em nós é a esperança do Evangelho alcançar todos dentro da nossa casa. Não adianta vir para o domingo no culto, sabendo que a semana toda você gritou horrores dentro de casa e falou tudo que não devia para os seus filhos, e no domingo está aqui, e daí dizer: pastor, meus filhos não querem vir para a igreja. Não adianta vocês homens chegarem aqui no domingo, no encontro de homens, e estarem aqui chorosos porque a esposa não quer vir para a igreja, porque os filhos não vêm para a igreja, porque a nora não vem para a igreja, e a lista é sempre grande. Se vocês não acordarem para algumas coisas, eu tenho sido um exemplo de marido, assim como Cristo amou a igreja. Se você não sabe o que eu estou lendo, procura na Bíblia, porque Cristo amou a igreja de um jeito que a igreja espera o seu retorno. Assim é o amor de um homem por uma mulher. Ele ama tanto a sua esposa que ela quer caminhar com ele. Muda a tua vida. Se você quer ser um missionário na tua casa, muda a tua vida, muda o teu processo de santificação com Deus, muda as suas palavras, muda os seus gestos, muda o seu andar. Isso é tão peculiar, é tão particular. Eu não te conheço, mas eu estou te dando um exemplo pessoal. Eu tenho que mudar minha vida todo dia. Todo dia. Eu sempre peço a Deus: Deus me ajuda. Me ajuda na caminhada a não esquecer do desejo de ter filhos na fé. Você precisa ter filhos na fé. Nós fomos chamados para uma missão. E essa missão é... Qual é a missão? Quê? Fazer? Não, a igreja não sei. Qual é a nossa missão? Fazer discípulos. Esses discípulos, gente, são os nossos filhos na fé. Eu quero convocar essa igreja para ser diferente nessa cidade, porque é através desse movimento aqui que a gente vai alcançar os confins da terra. Ontem eu falei para os jovens que estavam lá na conexão, falei: não existe mágica missionária. Você entra no avião e virou missionário. Vocês acreditam que existe mágica missionária? Todo missionário já é missionário aonde está. Porque o nosso cheiro é diferente. Meus irmãos,
Lá no Apocalipse 22, quando você chegar em casa, você vai abrir a sua Bíblia e você vai ler. É o tema da campanha desse ano. E o tema da campanha desse ano diz: o filho, quem sabe já? Vocês lembram o tema da campanha? O filho vive e voltará. Nós vamos completar a missão. A igreja do Senhor Jesus, a igreja que somos nós, precisa completar a missão para dizer: vem, Senhor Jesus, nós estamos prontos. Você acha que você está pronto para dizer para o Senhor Jesus: vem, Senhor, vem, Senhor Jesus? Olhem para mim, eu quero perguntar para vocês: vocês estão prontos para dizer para o Senhor Jesus: vem, vem, Senhor Jesus? E se for agora? É esse sentimento mesmo, que a gente não sabe para onde olha, onde põe a mão, porque essa pergunta tem amedrontado muita gente. Em vez da gente se encher de esperança daquilo que o anjo disse no texto lá, trazendo uma visão sobre a vida eterna. E quem já leu esse texto vai saber que ele é maravilhoso. Ele é o clímax final da grande história da vida. Ele está dando para a gente a vida eterna, o que a gente pode visualizar. E esse texto, ele enche o meu coração, e cada vez que eu leio, eu imagino a cena daquele lugar que eu estarei. Sabe o que ele diz? Ele diz que de lá, do trono de Deus e do Cordeiro, vai fluir uma água constante e límpida, fluindo o tempo todo, do trono de Deus e do Cordeiro. Vocês conseguiram imaginar essa cena? Olha o barulho da água que está aqui por fora. Vocês escutam o barulho da água o tempo todo. Mas essa água é uma água que vai nos matar a nossa sede espiritual ad eterno. E sabe, essa água corrente do trono de Deus, ela vai para o centro da cidade. Leia lá em Apocalipse, lá na praça, e diz o seguinte: você pode dizer, aquela água continua jorrando e jorrando, e sobre ela tem uma grande árvore, chamada de árvore da vida. E essa árvore, ela é tão frondosa, que ela vai de um lado ao outro. Eu imagino essa cena. E essa árvore não é uma árvore comum. Quantas vezes as árvores comuns dão fruto por ano? Quanto? Uma vez. Mas essa árvore da vida, a que nos dará alimento espiritual, ela dá fruto 12 vezes por ano. Olha que maravilha pensar nisso. A nossa fome espiritual estará totalmente abastecida. Eu quero estar nesse lugar. Quem quer estar nesse lugar? E a gente vai estar com a nossa testa, com uma marca, escrito aquilo que a gente acredita. O nome de Jesus estará em nós. E tem algumas coisas que são para a gente promessas. E lá diz que as folhas desta árvore curarão nações. O que a gente mais quer é que as nações estejam curadas. Hoje a gente está em guerra, constantes conflitos. Foi anunciado antes de ontem, de novo, a guerra começou entre o Paquistão e o Afeganistão. É um conflito que não cessa. A gente pode olhar para Israel e para Gaza. Aquele conflito há quantos anos? Se a gente lê na história, e a gente lê hoje, a gente, nossa, tem túneis ligando Israel a Gaza. Esses túneis não são de hoje. A história diz que eles estão há muito tempo, porque a guerra entre esse povo não cessa. A guerra entre os conflitos políticos. A gente está com a Ucrânia e a Rússia há 4 anos em guerra. A gente precisa que as nações sejam curadas. E os portadores dessa cura somos nós.
Jesus já está em nós, o Espírito Santo já está em nós. É a nossa mão que vai trazer a esperança através da ação de Deus em nós. E essa árvore está lá, lembrando que nós não seremos mais amaldiçoados, que não haverá mais tristezas. Essa árvore da vida representa para a gente a proximidade com Deus. E nós estaremos lá, porque nós somos criados para quê? A Bíblia diz, para o louvor e a... Você está entendendo que responsabilidade é essa? Se você tem vivido a tua vida para alguma coisa que não é isso, você está errado. Todo o nosso dia, nesse processo de santificação, e eu digo isso muitas vezes, é para o louvor e a glória própria. É isso? É isso? Mas é isso que o mundo ensina a gente. Mas como a gente tem princípios e valores baseados na Bíblia, que é a palavra de Deus, ela diz, vocês foram criados para o louvor e a glória de... E é só para isso. E quando a gente entende esse processo, que a gente tem que ter filhos na fé, que a gente tem que ser missionários a partir da nossa casa, que a gente tem que mudar a nossa cidade, as nossas ações vão ser diferentes. Porque o supermercado dessa cidade vai dizer, olha os crentes entrando aqui, olha os filhos de Deus, vocês estão sentindo esse cheiro? Agora, se vocês viverem uma vida achando que aqui é um clube social, que vocês podem vir só para o café da manhã e ir embora, vocês não vão ter esse cheiro. E eu digo para vocês, se alimentem da palavra de Deus. Ainda há tempo para que essa igreja possa dizer, de modo individual e no coletivo, vem Senhor Jesus, nós estamos prontos para te receber. Isso exige mudança. A mudança exige cortes, limites. A nossa vida muda, mas não é cortes e limites que vão nos trazer tristeza, porque a Bíblia ainda diz o seguinte: no mundo vocês terão, mas... Então o coração daquele que crê, que vive esse processo, é um coração diferenciado. E sabe o que acontece em tudo isso? Um coração alegre, o que acontece com o nosso rosto? Você está vendo? Vocês sabem o que a Bíblia diz. E eu não estou abrindo, eu não estou folhando. Ela precisa estar aqui. E aqui. E aqui. Nas nossas ações. Essa cidade, para ser diferente, precisa de vocês. Na escola, não importa a idade. No trabalho. E quando a gente tem o cheiro de Jesus e a gente tem essa experiência deliciosa de ter filhos na fé, as pessoas olham para nós. Isso acontece com você. Alguém do teu trabalho está com problema, eles vêm te procurar. Porque o teu sorriso é diferente. O teu coração grato é trabalhado por Deus. Mesmo em meio às lutas, os nossos passos, a nossa ação é diferente. Porque a paz do Senhor que excede, está em nós. Se você não falou esse versículo, você não sabe nada disso. Vai ler a Bíblia e se alimenta. Porque as pessoas nos procuram quando a gente consegue transmitir essa paz. E às vezes, a gente nem precisa ser um falante. A gente pode estar em silêncio. E a paz de Deus que habita em nós vai ocupar todo o espaço. Eu estou te convidando para que os teus passos sejam diferentes. Para que essa igreja seja diferente. Para que essa cidade seja diferente. E assim a gente mude lá os confins da terra. Vocês estão prontos para isso? Ah, não, peraí, vou perguntar de novo. Vou fazer o filme voltando, né? Se a gente estivesse pensando no videocassete, estou rebobinando um pouquinho. Então vou pegar. Mudanças precisam acontecer na sua vida, para que essa igreja seja diferente.
Não tem nada a ver com o pastor William, com o pastor Renato, com o pastor Luiz. Não, tem a ver com a sua vida pessoal. Essa igreja vai ser diferente quando você decidir mudar. E vivenciar essas dores com a certeza do fruto. É necessário mudanças. Eu quero muito que essa igreja seja diferente, para que essa cidade seja diferente. Rebobinei a fita. Vocês estão prontos para isso? É isso que a gente espera. Que as nossas atitudes não sejam só aqui no amém, ou no agora, ou no treino aqui do amém mais bonito, mas que seja uma decisão de que cada passo seja diferente. Talvez todos nós precisássemos comprar uma bicicleta para evangelizar a cidade. Estou me baseando na história da irmã que fazia isso de bicicleta. Mas hoje a gente tem carros. A gente tem toda a internet à nossa disposição para falar de Jesus. Ontem eu fiz uma pergunta àqueles que estavam lá no Conexão. E eu vou fazer a pergunta para vocês. A polícia parou vocês quando vocês estavam vindo para a igreja? Estou olhando para ver se tem alguém que a polícia parou. Agora eu quero que vocês olhem para trás. Olha a rua. Não, pode olhar. Veja quantos carros de polícia a gente tem parados aqui na rua. No portão da igreja. Nós temos toda a liberdade para falar de Jesus. Coisa que nos outros países do mundo, em muitos deles, a gente não tem. Igrejas estão crescendo e sendo avivadas através do sofrimento. E eu estou dizendo para vocês, acorda, igreja, antes que o sofrimento chegue. Antes que os carros de polícia estejam ali proibindo vocês de entrarem, de carregar uma Bíblia, de viver Jesus. Acorda, igreja. E eu não estou falando acorda, igreja, paredes. Estou falando acorda, igreja. É tempo da gente aproveitar e mudar essa cidade. É tempo da gente mudar a nossa escola. É tempo da gente mudar o nosso casamento. É tempo da gente mudar o nosso relacionamento com nossos filhos. Porque os olhos daqueles que te observam como filhos de Deus precisam ver Jesus em vocês, em todos os seus passos. A gente leu a Bíblia hoje? Eu abri a Bíblia? Quantos versículos bíblicos a gente citou aqui? Eu disse aonde se encontra? E eu te chamo para fazer isso. Viva Jesus de um jeito que o que a gente lê e aprende estejam fluindo da gente com uma naturalidade, porque é isso que a gente deseja. Leiam sobre a vida de Paulo. Entendam sobre as dores do parto. Teologicamente, muitas outras explicações. A gente não está aqui para discussão teológica. A gente está aqui para a prática de Jesus na nossa vida. Eu te chamo para isso. E eu queria chamar o pastor Renato aqui. Vem cá. Primeiro você vai ser meu segurador de microfone. Vem. Eu vou fazer uma dinâmica aqui, que foi muito gostosa quando a gente fez ontem lá no Conexão. Foi muito especial. Lá no Conexão, essa igreja estava muito, muito bem representada. Obrigada, igreja. E o mais interessante é que na caminhada ontem, a gente tinha uma variedade de idades maravilhosa lá no Conexão, representadas por essa igreja. Mas eu conversei com eles sobre algo que eu queria deixar para vocês, através de uma pequena experiência. Hoje a gente tem vivido no mundo um tempo de muita escuridão, escuridão na fé. A cegueira espiritual tem acabado com a humanidade. Vocês concordam? Então eu quero ver um sim mais forte. A cegueira espiritual tem acabado com a humanidade? Sim. E a gente vai representar a cegueira espiritual nesse copo que vai representar a humanidade. E a gente vai botar aqui
e a cegueira espiritual tem acabado com o mundo. E às vezes alguns cegos estão aqui ao nosso lado. O que mais tem acabado? Com o Brasil. Eu vou fazer um exemplo aqui que é o que mais eu ouço. A corrupção tem acabado com o nosso país? E a gente vai trazer isso para cá. E a corrupção tem acabado com o nosso país e com o mundo. Porque a corrupção não vem sozinha. O poder corrompe. E quando a gente fala em corrupção, às vezes a gente está pensando em falar só de dinheiro. Não, o poder corrompe muito mais do que o dinheiro. É cíclico. E a gente tem vivido um Brasil em grande dificuldade. Vou falar outra coisa do Brasil que tem mexido muito comigo. As universidades federais e a juventude está sendo enganada e estão com os olhos cheios de escamas. Vocês concordam comigo? E a gente vai botar isso aqui com uma dificuldade que a gente tem que vencer. A gente tem que ter as nossas universidades e todas as escolas mudadas pelo poder de Jesus Cristo. Mas quando eu olho para os campos, a Campos, e eu tenho uma missionária que me falou isso algumas vezes, e essa frase ecoa às vezes na minha memória. Para mim falar do pão que é Jesus Cristo, eu tenho que mostrar para eles o que é o pão. Mas a minha comunidade não tem o que comer. A fome ainda é um grande problema no mundo. E a gente vai botar a fome aqui. Olha a nossa humanidade como é que está ficando. E a gente começou a fazer pequenas citações. E eu posso dizer para vocês, e daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso, sobre campos fechados que eu nem consigo e não posso citar aqui com a câmera aberta as situações que a gente tem vivido. Mas a dor da humanidade, o tamanho dessa dor é tão grande. Mulheres que sofrem, crianças que vivem em casamento precoce a partir dos 5, 6 anos de idade. O tráfico humano, que eu não preciso com a câmera fechada para falar, mas ele existe e está cada dia sendo mais explorado. E o tráfico humano tem acabado com a nossa humanidade, tem acabado com a experiência e a esperança de muitas famílias. E essa aqui é a nossa humanidade hoje. Vocês estão vendo isso? Se essa igreja se calar, isso aqui vai ser cada hora pior, porque essa cidade vai estar cada hora pior, porque Jesus Cristo não estará na vida dessa comunidade. Vocês precisam fazer diferença, para que esse exemplo seja vivo aqui, que seja diferente. Mas ontem foi muito bonito, quando a gente fez um apelo lá no nosso Conexão, e muitos jovens e adultos dessa igreja se levantaram. E eu quero convidar aqueles que se levantaram ontem para serem diferentes, corajosos, guerreiros, para mudar essa cidade. Eu queria convidar vocês para virem aqui em cima do palco comigo. Tragam algo especial aí junto com vocês. Venham aqui, eu quero que a igreja veja. Quem ontem, foi muito bonito. Gente, na hora do apelo, a comunidade toda que estava lá se levantou e disse sim. Vou esperar vocês chegarem. Eu quero que a igreja observe vocês. Que quando a gente faz, a gente diz sim ao Senhor Jesus. A nossa responsabilidade como filhos, ela aumenta, a gente é exemplo. Pastor, esse seu povo disse sim ontem para que essa cidade seja diferente, para que essa igreja seja diferente. E lá eu usei um exemplo. Tem algo em nós que se chama água. Água só? Nosso organismo é feito de água, Aline, todo mundo sabe disso. Mas a gente não está falando dessa água. A gente está falando da água viva, que transborda. E lá, quando a gente pensa na vida eterna, em Apocalipse 22, ela vai jorrar infinitamente. Mas hoje, nós somos portadores dessa água. E eu queria pedir para cada um, você pode me dar um pouquinho da sua água?
Tá bom. Quem mais pode trazer água para mim? Pode me dar um pouquinho dessa água? Tem mais água? Que alguém vai me dar mais água? Quem mais? Divide comigo. Divide comigo. Quem mais? Quem mais? Olha a moça da viagem missionária. Divide comigo. Divide comigo. Olha aqui. Vocês estão vendo esse pequeno gesto? O que está neles foi dividido com a humanidade. Lembra que esse copo representa a humanidade? E sabe, a gente vai trazer à memória só mais um versículo de novo, que a gente já falou. No mundo vocês terão, mas eu quero dizer para vocês que a vida, a nossa vida, diante de Deus, ela precisa de crescimento, porque a gente vai ter lutas. Alguém aqui não está passando luta nenhuma? Mas olha, apesar das lutas, nós vamos estar transbordantes da paz que excede entendimento. Apesar das crianças na Venezuela terem direito à refeição a uma vez por dia, lá nos nossos PEPs, elas vão ser diferentes, apesar das lutas. A gente poderia olhar para qualquer lugar do mundo, mas essa cidade vai ser diferente. Quando você decidir dividir a sua água, a água da vida. E vocês vão poder entrar no gabinete do prefeito e dizer para eles: eu tenho a cura dessa cidade, para essa cidade. Porque a cura está em nós. Nós somos os portadores dessa cura. E lá no capítulo 22 de Apocalipse, o anjo diz: não cele as palavras deste livro. Não se cale. Fale sobre Jesus. Ontem esses jovens me encheram de alegria quando eles se levantaram e disseram: sim, eu entendi. E eu quero perguntar para essa igreja: será que vocês também querem dividir essa água para mudar essa cidade? Vocês estão prontos para dividir essa água? Para vocês terem filhos na fé, para a gente mudar o mundo? Gente, lutas, aflições vão bater. Mas se vocês estiverem inteiramente preenchidos pelo amor e pelo Espírito Santo de Deus, porque é Ele que ensina, é Ele que convence, tudo vai ser diferente. Vocês estão prontos para isso? Esses aqui já disseram sim. E eu queria chamar a equipe de louvor para vir aqui. Está aqui na frente uma parte, mas que vocês venham. Eu quero que a gente cante. Pastor, eu já posso fazer um apelo? Obrigada, Renata. Você é o melhor porta-microfone que eu já tive. Mas vocês não saem daqui não. Vocês ficam aqui. E a gente vai cantar. A gente vai cantar o quê? Cadê o povo da música? Cadê a moça da música? A moça do cachinho bonito. Cadê ela? Pode ser a de ontem. Será que o povo está pronto para cantar aquela música de ontem? Renato, eu gosto de fazer isso, pastor. Se essa igreja não aguenta isso, eu já fiz. Sacou? Mas eu acho que eles aguentam bem, porque eles têm o pastor William aqui. A gente vai cantar uma canção. A gente consegue botar a letra da canção? Qual é o nome da música mesmo que a gente vai querer? Estamos de pé. Estamos de pé. Pode ser? Põe aí no telão. Mas não levanta ainda não, igreja. Fica sentada. A gente vai cantar, porque nós estamos de pé. Mas espera aí. Cadê a moça do cachinho? Foi embora? Vem cá, filha. Pega esse microfone aqui. Ou pega outro, me dá outro, que eu também quero cantar. E a gente vai cantar essa música que eles não ensaiaram. Mas
mas a gente vai cantar. Tá bom? Pode? Estamos de pé. Vamos ficar. Não, senta. Tudo bem. Faz parte Vamos cantar, faz parte. Mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados. Nós estamos de pé. Estamos de pé. Perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé. Caminhamos pelo que vemos. E o que nos move? O que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja e Deus por fé. Estamos de Agora a gente vai fazer algo diferente. A gente vai cantar essa música de novo. E se você entendeu na mensagem que você é esse portador, que você precisa ter filhos na fé, mesmo que isso cause dores, quando a gente vê o nosso fruto vale a pena. Se você está pronto para dizer sim para uma mudança nessa igreja, nessa cidade, você vai cantar essa música, a gente vai cantar. E no momento certo a gente vai ficar de pé. Mas só fica de pé, porque aquele que nos observa está vendo o teu coração. Podemos cantar de novo? pressionados, mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados. Estamos de pé, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé. Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move É o que nós cremos. é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja e vemos por fé. Estamos de Mais uma vez, pra gente encerrar. Sabe o que a gente vai fazer agora? Eu vou chamar o pastor pra vir aqui. Vem cá, pastor. E agora eu vou te chamar pra algo especial, ainda mais. Porque quando a gente diz sim, Deus põe no nosso coração a prática, a ação, o mover dos nossos pés para sermos diferentes. E a gente vai cantar. E essa igreja que disse sim, vem toda aqui pra frente. A gente vai se movimentar. Olha, você que tá aí, pode ficar de pé na sua casa, dizendo sim a esse ministério. E eu vou te chamar. É o início da prática. Movimenta seus pés. Vem pra cá enquanto a gente canta. E o pastor depois vai finalizar, olhando para essa igreja, num compromisso novo e renovado. Vamos lá! A perseguição não parou a igreja. O Coliseu não parou a igreja. Os leões não pararam a igreja do Senhor. Vem pra cá, fica aqui na frente. Vem cá. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar.
pastor. Lembrando que esta semana 2 guerras se iniciaram no mundo. E eu lembrei da 6ª trombeta do Apocalipse, que diz que foi dada a ordem para que 4 anjos que estavam no rio Eufrates, ou nas proximidades do Eufrates, fossem liberados. E eles produziriam um efeito tal que mataria a 1/3 da humanidade. É isso que está escrito lá. Se eu estou entendendo certo, se isso ainda vai acontecer, é exatamente o que eu percebo. Só não sei se vai ser agora, se vai ser depois, enfim. Mas o que me chamou a atenção é que a Bíblia diz que aqueles anjos estavam presos e foram soltos. Anjo preso, a gente sabe quem é, que é. O que naturalmente deve significar o seguinte: é que Deus não permitiu ainda que os malignos fizessem tudo o que eles gostariam de fazer. Então o meu entendimento é esse. Deus está dando oportunidade à humanidade e também à igreja dele de cumprir a tarefa que lhe foi designada. Então, é uma questão de quem chega primeiro. Você está vendo exatamente aquilo que está em Apocalipse 12:12. O diabo com grande ira, porque sabe que tem pouco tempo. Se o diabo tem pouco tempo, a igreja também tem pouco tempo. O tempo é o mesmo. Então a gente tem pouco tempo para fazer o muito que a gente tem. E a gente precisa colocar os exércitos na rua. Ninguém pode ficar de fora. Todo mundo tem que atirar. No bom sentido, tá, irmãos? Todo mundo tem que orar. Todo mundo tem que pregar. Todo mundo deve abrir a residência para pregar o evangelho. Todo mundo deve ir na casa do vizinho para pregar o evangelho. E etc, e etc, e etc. Então assim, a gente quer agradecer muitíssimo a Deus, a vida da missionária Aline, essa palavra tão agitadora, no bom sentido, que assim nos empurra para fazer aquilo que a gente já sabe que tem que fazer, e é prioritário. Não dá para esperar melhorar, porque não vai melhorar, não dá para nada disso. Você vai e faz, a tempo e fora de tempo. Isto é, quando tiver oportunidade, você aproveita. Quando não tiver oportunidade, você tenta criar a oportunidade. Então nós vamos orar a Deus nesse momento, pedindo que o Senhor ouça o nosso clamor, o voto de cada um, aquilo que vai no coração de cada pessoa. Então vamos falar com Deus nesse momento. Se você quiser ficar em pé, você pode. Se você que está sentado quiser, pode ficar sentado. Se você quiser ajoelhar-se aí onde você está, você pode ajoelhar-se. Eu peço que você não deixe de clamar a Deus. Pai querido que estás nos céus, obrigado por esta manhã tão preciosa, em que a tua igreja reunida pôde meditar na tua palavra, pôde ouvir mais uma vez a exortação vindo do Senhor e o anúncio de que o tempo está findando e a igreja precisa fazer ainda muita coisa que está por fazer.
Senhor, nos dê ânimo, alegria, entusiasmo, nos dê equilíbrio, sensibilidade, criatividade, para que a mensagem de Jesus possa ser anunciada desde os infantes até a terceira idade. Rogamos-te uma bênção pela cidade de Guapimirim, esta pequenina cidade. Mas, Senhor, dá um avivamento a esta cidade, Senhor. A começar pelos teus filhos, aqueles que foram encontrados, perdoados e lavados pelo sangue de Cristo, para que eles tenham o desejo de ter filhos espirituais, sentir as dores de parto dos filhos espirituais. Deus bendito, move esta nação, Senhor. Tem misericórdia das demais nações, mergulhadas em tantos conflitos e desafios, Senhor. Senhor, ajuda-nos a levar o bálsamo do Evangelho. Ajuda-nos a ajudar, a tentar minimizar os efeitos do pecado neste mundo. E, ó Deus bendito, que Teu Espírito abençoe os esforços que estão sendo feitos, para que eles sejam traduzidos em vidas transformadas para a eternidade em Cristo Jesus. Abençoa a missionária Aline, abençoa a junta de missões mundiais, abençoa a junta de missões nacionais, abençoa a junta de missões estaduais, abençoa os esforços lá longe, mas aqui na localidade também da igreja. Senhor, não nos deixes esquecer deste compromisso. Nós te suplicamos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Obrigada, igreja, obrigada por essa oportunidade de estar aqui com vocês. Eu vou continuar aqui, agora a gente vai fechar as câmeras, a gente vai ter um momento só nosso, onde eu vou trazer alguns missionários para estarem aqui online com a gente nesse momento.